Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia da gente pagar as dívidas com vocês, então a gente vai passar pelos assuntos que acabaram ficando aí dos outros dias, mas a gente também vai fazer conta junto hoje, porque a gente vai ver quanto dá para ganhar com uma informação privilegiada se você tiver um volume grande de operações na Bolsa e operar dólar. Outros pontos também que a gente vai trazer aqui é porque saiu o novo boletim macrofiscal e a gente vai ver o que mudou do último para esse e o que está também mexendo com as expectativas de inflação. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A gente vai falar bastante do boletim macrofiscal hoje, que ele levantou uma parte interessante, inclusive mostrando já os impactos que teve na economia do Rio Grande do Sul. Então, além das expectativas que o Ministério da Fazenda levantou, a gente também vai mostrar aí tudo aí que foi estimado em relação a perdas econômicas para a região depois das tragédias. A gente também vai falar dos assuntos que ficaram pendentes aí, inflação por renda, o monitor do PIB, e vai fazer esse levantamento para vocês verem aí como que dá para ganhar dólar aí se você tiver um inside trading aí, como dá para ganhar de dólar aí com isso, se você tiver um inside trading aí na sua manga, né? Mas vamos começar já com a agenda, Débora, que tem bastante coisa para a gente tratar hoje. Então, o que o nosso telespectador aí pode ficar esperando aí para o dia de hoje? Bom, hoje a gente tem um assunto aí que é muito recorrente aqui, porque o que está tomando grande parte da agenda, e isso a partir agora das 11h40, novamente vai ser aí os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, o que a gente teve de manhã? Balanço da American Express saiu antes da abertura, o PPI, que é o índice de preços ao produtor de junho, saiu na Alemanha às 3 horas da manhã, e a gente teve vendas no varejo do Reino Unido em junho também, às 3 horas da manhã. Depois disso, a agenda fica esvaziada, então agora a gente não tem nenhuma informação, nenhum dado relevante que tem potencial para mexer com o mercado sendo divulgado. Aí, a partir das 11h40, até um pouquinho antes, a gente tem uma participação de outro dirigente do Banco Central dos Estados Unidos em um evento, mas a partir das 11h40, aí sim a gente começa a ter novas participações. Então, mais uma vez, né, aqui dia da marmota, parece que a gente copiou a agenda de ontem, mas não. Mais uma vez, a gente tem a agenda tomada na parte da tarde por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e suas declarações. Às 14 horas saem os dados de poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Lembrando que nessa semana a gente teve ali o levantamento dos estoques de petróleo dos Estados Unidos e eles surpreenderam, vieram abaixo do esperado. Então, esses dados ligados a petróleo têm potencial ainda para mexer com o preço da commodity, que no dia de hoje abriu em queda. Mas hoje, então, uma agenda mais esvaziada e, de novo, voltada para pronunciamentos dos dirigentes do Fed. Vamos agora começar o nosso giro pelo mundo aí, porque a gente acordou hoje de manhã, né? Justamente com essa pane aí da Microsoft, daquele software que é de segurança, né? E isso daí afetou bastante, estão afetando os mercados mundiais, né? Bastante, só que a Ásia já tinha fechado antes de acontecer. Estava fechando, né? Ainda devia ter algum certo resquício. Estava fechando, mas outras coisas influenciaram mais a Ásia essa manhã, né, Débora? Exatamente. Um dos pontos que mais influenciou aí, né, mais influenciaram a Ásia foi justamente aí as questões em relação a chips e semicondutores, que também parece que eu estou requentando assunto de ontem, mas não tô, tá? Então a gente teve novas declarações, dessa vez vindas do Donald Trump, que está ali concorrendo pela presidência nos Estados Unidos. Então esse olhar para o que ele falou, principalmente em relação às fábricas e à produção de semicondutores de chips e empresas ligadas a isso, lembrando que ontem a gente começou a ter estudos nos Estados Unidos relativos a sanções de empresas que fornecem tecnologia avançada de chips e semicondutores para a China. Hoje quem falou disso, na verdade falou ontem à noite, foi o Donald Trump, justamente apontando para um crescimento grande das fábricas de semicondutores em Taiwan. Então, ele se mostrou preocupado com isso, com esse avanço das empresas de tecnologia, o que também levantou dúvidas em relação a possíveis sanções que possam ser feitas nos Estados Unidos caso ele ganhe. Mas ali não é um olhar só para caso ele ganhe, porque isso já está sendo estudado. Então, o mercado está vendo que, independente de quem ganhe, provavelmente a gente tem aí algumas sanções comerciais em relação a esse setor.
E por esse motivo, justamente porque ele falou de Taiwan, hoje quem caiu bastante foi o TAIEX. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. TAIEX é o principal índice de Taiwan e ele acabou recuando aí 2,29%. Então, acabou liderando as quedas lá na Ásia, e a gente teve outros motivos também que acabaram levando as bolsas não para uma direção única. O TAIEX caiu 2,29%, mas se a gente olha, por exemplo, o Xangai Composto, ele ficou no terreno positivo. Isso porque ontem terminou aquela reunião do Partido Comunista Chinês e alguns estímulos foram ventilados. Mas ainda não tem um detalhamento desses estímulos e nem como eles podem impactar a economia, mas só a menção de que isso poderia ser observado mais de perto já fez com que as bolsas chinesas fossem para o terreno positivo hoje. Mas ainda com o mercado esperando mais detalhamentos e até com uma certa frustração, porque eles esperavam que fosse uma condução aí, de essa reunião fosse conduzida mais para essa discussão econômica e outros assuntos como segurança nacional foram discutidos por lá. Então o mercado ficou nesse sentimento misto, enquanto a gente teve de novo o setor de chips e semicondutores puxando as bolsas para baixo, um pequeno otimismo com a reunião chinesa acabou aparecendo, mas ainda em proporções bem pequenas, porque ainda não se tem esse detalhamento que tanto se espera também no mercado. Vamos para o Brasilzão agora, porque saiu ontem, no final da manhã, né, o boletim, o relatório macrofiscal, que ele mostra as projeções do Ministério da Fazenda em relação a crescimento econômico, PIB, dívida pública, mas também saiu um levantamento importante para entender já os primeiros impactos da tragédia no Rio Grande do Sul. Então vamos começar falando primeiro aí do que está sendo previsto para esse ano na economia brasileira, né? Então a gente fez uma arte, inclusive, aqui para vocês entenderem aí o que a gente está falando. Então, a gente tem que para 2024 ainda é esperado um PIB aí de 2,5%, enquanto para o próximo ano você tem um PIB esperado de 2,6%. Se a gente for pegar esses dados e quebrar eles, né, ver de forma mais detalhada, a gente vê que é esperado uma agricultura um pouco mais fraca, uma queda da agricultura no segundo trimestre, justamente por causa da situação do Rio Grande do Sul, mas você tem uma atividade industrial, uma atividade de serviços mais forte do que estava sendo esperado anteriormente. Então, esse balanço aí acabou fazendo com que o PIB ficasse na mesma, ainda sendo esperado um crescimento de 2,5% para esse ano. A inflação teve uma leve alta, agora está sendo esperada uma inflação de 3,9% esse ano, com atenção principalmente para aumento de custo de gasolina e aumento de custo do dólar. Então, esses aí são os fatores que estão no radar aí do Ministério da Fazenda, porque o dólar tem sim um forte componente aí que pode impactar no curto prazo na inflação, e ainda a questão dos alimentos. Volta aí, gente, volta aí que a gente não falou tudo aí daquele quadro lá. Em relação ao resultado primário, a gente está sendo esperado um resultado primário de 0,71% do PIB esse ano, aí de queda, né, um déficit de 0,71% do PIB esse ano, ficaria um pouco fora da meta, né, está quase fora da meta. Por isso até que você já tem, então, o Haddad anunciando alguns cortes aí, que não concordo, mas tudo bem, ele falou que tem que cumprir a meta, então é isso, né? Então, você tem, então, esses anúncios já na esteira aí, dessa previsão aí desse ano, mas o resultado do primário também do próximo ano também continua em um déficit de 0,78%. A dívida bruta para esse ano está sendo esperada de 77,46% e de 8,1%. Então, esse aí é o que o governo espera aí para esse próximo momento aí, Débora. E a gente tem os impactos que podem ser trazidos também pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Então, o que se espera, né? Porque o que apareceu ali no boletim macrofiscal como uma possibilidade de pressão inflacionária para nessa nova medição e que poderia afetar e pressionar a inflação. Pontos ali principais: gasolinas, enchentes e tragédias do Rio Grande do Sul e a questão do dólar. Então vamos ver aí como é que isso pode mexer, né, com as expectativas de inflação aí do Ministério da Fazenda. Essa aí, na verdade, já é um dado aí falando o que teve de queda de atividade econômica no Rio Grande do Sul. A gente vê aí uma queda muito brutal em muitos locais aí. Você vê que mais ou menos
todas são acima de 15%, 16%. Então, a gente já vê que você tem então, um impacto muito forte na economia do Rio Grande do Sul. Você vê, por exemplo, alojamento, ou seja, a UTESE, o turismo do Rio Grande do Sul morreu. Tá? Com metade do... Você teve queda de metade da atividade de hotelaria do Rio Grande do Sul. Então, isso daí é um dado muito preocupante. Você vê aí que a alimentação, ou seja, você tem serviço de alimentação, ou seja, comer fora de casa aí, teve uma queda muito grande, 26,6%. A gente tem aí que recreação caiu quase 10%. A procura de veículos e motos aí também caiu 28%. Vamos ver outros aqui. Informática, 23,1%. Procura por móveis eletrodomésticos, uma queda de 21,9%. Cuidados com saúde, muito importante, porque as pessoas estão sem dinheiro, elas estão reconstruindo sua vida. Então, você tem então que caiu quase 16% da busca por você ir num profissional de saúde, um médico, ou fazer um exame laboratorial, fazer seu check-up. Então, uma queda de 16% disso. A compra de alimentos também caiu 4,1%. Então, você vê aí o nível de queda da atividade do Rio Grande do Sul. Agora a gente consegue ter um certo entendimento aí de tudo que aconteceu durante aquele momento, durante aquele mês aí que você teve essa queda. Lembrando que ainda tem uma situação muito difícil, as estradas ainda não estão aí completamente, voltaram completamente, o aeroporto internacional também está fechado, os voos estão acontecendo em cidades vizinhas a Porto Alegre, então a situação ainda não acabou, mas você vê que pela primeira vez aí você tem um levantamento oficial do governo mostrando aí o que ele acredita aí de ter impacto na atividade econômica. A gente vê que o impacto é muito, mas muito brutal. Setores que perderam 1/4 da atividade econômica, e não são poucos, setores que perderam metade do seu nível de atividade econômica. Então, essa é a situação aí, esse é o efeito da tragédia no Rio Grande do Sul, Débora. E lembrando que já apareceu aí já apareceram alguns desses impactos na própria pesquisa, que mostrou ali queda nos transportes, e isso já era esperado justamente por conta das enchentes, né, na pesquisa ali mensal de serviços. E a gente vem acompanhando alguns alimentos também em alta justamente por conta da tragédia. Então, a gente tem que olhar realmente aí com bastante atenção para esse assunto, até para conseguir mensurar esses impactos daqui para frente. Débora, você vai fazer umas contas agora para a gente, é isso mesmo? Vamos fazer conta, vamos tentar entender quanto dá para ganhar com uma informação privilegiada, algo que perguntaram ali no chat, então dá para ganhar com isso, tem punição? Então vamos entender primeiro como é que funciona um contrato de dólar, então vai ser quase um momento didático aqui, e depois eu vou fazer algumas contas com vocês para vocês entenderem a gravidade do problema, porque na parte da manhã o Edu acabou ali trazendo alguns pontos sobre a negociação, sobre movimentos atípicos, mas agora eu vou fazer uma conta de quanto dá para ganhar nessa brincadeira. Mas antes eu vou explicar para vocês como funciona um contrato futuro de dólar. Então, o contrato futuro de dólar, lá no vencimento, ele tem um valor de 50 mil dólares. Então, se você está negociando um contrato futuro, você acredita que no vencimento ele vai ter um valor de 50 mil dólares. A variação mínima que ele pode ter é de 50 centavos. Ele vence no primeiro dia útil do mês, o código de negociação dele é DOL, porque ele é dólar cheio, e aí tem algumas letrinhas que aparecem depois do DOL. Essa letrinha é o mês de vencimento. No próximo gráfico, a gente vai estar olhando o DOL Q24. O que é DOL Q24? DOL Q24 é o dólar cheio, o contrato de dólar cheio, com vencimento para agosto de 2024. Então, quando vence esse contrato de dólar? Dia 1º, dia útil, né? Não sei se vai ser no dia 1º de agosto, mas o primeiro dia útil do mês de agosto. Qual o mínimo que você pode operar quando você compra um contrato de dólar? São 5 contratos e sempre em múltiplos de 5. Normalmente, contrato de dólar, a gente tem o dólar e o mini dólar. O mini dólar é um contrato um pouco mais acessível, ele tem bastante liquidez e é muito operado. O dólar, por ele ser mais caro, ele ter uma chamada de margem, né? O que é chamada de margem? Para você operar, você tem que deixar um dinheiro em garantia, porque se tiver um revés de mercado, eles vão usar aquela garantia que você deixou. Então, para você poder operar em day trade, por contrato, você tem que deixar uma margem de garantia na B3 de R$ 125. E para você operar um contrato e segurar ele, então segurar mais de um dia, você tem que deixar uma margem de garantia de 15 mil por contrato. Lembrando que é no mínimo 5. Então, sempre aí tem uma chamada de margem grande, principalmente se você deixa ali para o próximo dia. Então, pessoas que negociam dólar cheio,
normalmente são pessoas mais graúdas. E aí, quando a gente olha naquele dia 16 de julho, que teve o vazamento da informação, e essa denúncia chegou lá no N1, e aí eu vou pegar ele esse gráfico para fazer umas continhas com vocês, a gente vê algumas movimentações atípicas de alguns agentes que a gente não vai falar, mas que já tem alguns históricos de aparecerem na mídia por anteciparem alguns eventos. Então, vamos colocar o gráfico aí, e dado que eu já expliquei as condições, agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu vou fazer algumas contas com vocês. Se puderem deixar o gráfico na tela cheia, porque como eu vou riscar ele, acho que vai ficar melhor para o pessoal em casa me acompanhar. Então, vamos lá. Aqui, mais ou menos, né? Na verdade, exatamente, acho que não está riscando, né? Então, vamos lá. Olha só, problemas de tecnologia aqui, e não é o apagão, hein? Vamos lá, estava funcionando até agora. O botão fica na frente do aparelho, geralmente. Normalmente né? Apagão meu e não da tecnologia. Só um minutinho, gente, vai funcionar, eu tenho fé. Vamos lá. Então, né? Vamos falar aqui o seguinte, quando a Débora tá mexendo nesse negócio aí, porque é bem importante de falar, porque teve gente ainda que não entendeu vamos dizer assim, não entendeu ainda a gravidade da situação, porque muita gente está falando que ela simplesmente deu um furo jornalístico e tudo mais, mas quando, na verdade, o que aconteceu é que a gente teve aí uma situação de vazamento para uma pequena parcela das pessoas. Somente uma pequena parcela das pessoas aí conseguiu ter acesso a essa informação. Então, elas já se anteciparam, elas já sabiam o que ia acontecer. Então, e sabia que logo depois que ocorresse esse vazamento, primeiro para uma pequena parcela de pessoas, esse vazamento sairia para o resto do mercado, porque existe fofoca, né? Todo mundo adora uma fofoca, o pessoal ia acabar falando aí de fofoca aí nesse momento. Funcionou aí, Débora? Funcionou, vamos agora lá, então, sim. Vamos lá, agora aí você vai fazer esse desenho para a gente aí. Agora vai, hein? Vamos lá. Então, eu vou riscar aqui agora de verdade. Então, o que acontece se você sabe de uma fofoca antes? Você se posiciona. Então, vocês estão vendo aqui, nesse lugarzinho, espero que esteja aparecendo, é quando a gente tem uma movimentação bem atípica. Só para vocês entenderem, tá? Aqui a gente tem, eu vou até mudar a caneta para ficar maior para vocês em casa. Então, vamos lá. Falaram que está pequenininho. Então, é aqui, ó. Nesse lugar a gente tem essa movimentação. E o que acontece aqui, né? Se a gente tem, agora ficou bom. Se a gente tem uma movimentação aqui que é na mínima, uma compra muito atípica, só para vocês entenderem o gráfico, tá? A parte azul do gráfico, para quem está assistindo a gente, é o preço médio do dólar ao longo do dia, dos contratos futuros para agosto de 24. Então, a gente tem essa variação de preço médio ao longo do dia. E as barrinhas brancas que vocês estão vendo que dão um salto são as quantidades negociadas de contrato naquele dia ao longo do dia. E só para vocês entenderem, quando a B3 ela rastreia esse tipo de movimentação é nas frações de segundo, tá? Então, no mesmo segundo a gente tem um monte de negociações. A gente tem mais de 800 mil negociações ali num dia. Então, vamos lá. Isso pensando no dólar menor, né? No dólar cheio é um pouco menos. Então, aqui, agora vai ficar melhor para vocês verem, lá para as 11h38, tá? 11h38 e 17, mais ou menos. Uma corretora trabalhou aqui, né? Operou 2 vezes contratos de dólar. E não foram poucos contratos de dólar. Foram ali mais ou menos, não vou nem falar mais ou menos, porque foram exatamente 3.985 contratos. Isso 2 vezes, tá? Então, foram 2 operações de 3.985 contratos. Se você negocia 3.985 contratos de dólar, que valem 50 mil dólares cada um, você deve ter alguma convicção muito forte que o dólar vai subir. Ah, Débora, mas pode ser que seja para proteção, a corretora estava fazendo hedge por algum motivo para alguém. Tudo bem, mas a expectativa é que vai subir, e não é pouco, porque ninguém vai operar 50 mil dólares vezes 4 aqui para ganhar pouco. É uma aposta muito grande para você ter pouca certeza. E aí vamos ver o quanto dá para ganhar com isso. Se a pessoa operou aqui 3.985 contratos a 5.424 pontos,
Tá? Então, o dólar ele é contado em 5.424 pontos, o que a gente poderia ler como R$ 5,42, mas como a gente está falando de contrato aqui, ele é em pontos. Tá? Então, a gente tem 3.985 contratos a 5.424 pontos. Uma margem de day trade, como eu falei, então se a pessoa operar no mesmo dia, ela vai ter R$ 125, certo? Vezes os 3.985 contratos. Quanto que dá isso? Isso vai dar R$ 498.125. Então, ela tem que deixar isso em margem. Isso ela está deixando garantindo a operação. Ela não desembolsou ainda, tá? E aí ela comprou aqui, nessa mínima, esses quase 4.000 contratos. Vamos pensar que ela passou todo esse tempo aqui, ó, trabalhando, segurando esse contrato. Chegou aqui, e eu nem estou usando esse pico maior, hein? Eu estou usando esse aqui. Chegou aqui, ela vendeu. Aqui eu não estou falando que a corretora vendeu, tá? Estou só fazendo um cálculo hipotético para a gente ver o que pode acontecer. Se ela vender aqui, tá? Então ela comprou aqui embaixo, subiu o dólar naquela escalada entre ali 11h38 e 1 e pouquinho da tarde. Quanto que ela vai ganhar? Só para vocês entenderem, cada um ponto de dólar, a pessoa ganha R$50, tá? Então, quanto que subiu aqui? Subiram 48 pontos, porque ele saiu de 5.424 para 5.472 pontos. Qual foi a variação aqui? Foi de 48 pontos. Gente, a minha letra não é bonita, tá? Então, ainda mais no tablet, que eu não tenho muita habilidade. Então, ele vai ter uma alta de 48 pontos nesse momento aqui. Se ele vendesse os mesmos 4.000 contratos, eu nem estou contando que foram 2 operações, eu estou contando uma só. Ele vai ganhar 48 pontos vezes os 4.000 contratos, eu vou pôr 4K, vezes R$50, que é o quanto ele ganharia cada ponto, cada contrato. Isso vai dar R$9.600.000 em uma operação em menos de 1 hora, isso porque foram 2, tá? Então, a gente pode multiplicar por 2. Então, dá para ganhar, e dá para ganhar muito dinheiro, e lembrando que aqui nada foi desembolsado, porque ele comprou, vendeu no mesmo dia, isso se fosse feito dessa forma, compra, vende no mesmo dia, fica com a margem retida, não desembolsa nada e ainda leva R$4.600. de R$9.600.000 aqui de ganho numa operação. Então, saber a informação antes, e por isso que a gente quis chamar tanta atenção, saber a informação antes abre margem, abre brecha para você conseguir operar antes de todo mundo, porque aqui, ó, um movimento já foi, né? Então, quem operou aqui, nessa parte aqui, que ganhou. Gente, olha, muito feio, ficou parecendo um pente de criança, mas era só para vocês entenderem e para ser didático, e espero que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. E é por isso que se pune esse tipo de comportamento. Débora, você tem 2 minutinhos para a gente fazer a nossa abertura de mercado, até porque hoje o mercado... Funcionou o mercado hoje, porque depois desse apagão todo aí? Olha, funcionou. Mas quem está sofrendo ainda muito com isso é Nova York. Nova York está sofrendo bastante ainda com as oscilações decorrentes do apagão, porque muitas empresas ficaram com instabilidade, companhias aéreas, bancos, instabilidades sistêmicas. Então, Nova York está sofrendo bastante com isso. Então, a gente vê as 2 bolsas no terreno negativo, também por outros motivos, mas esse foi um movimento ali presente na abertura que acabou ali prejudicando bastante a operação das bolsas, as bolsas europeias que começaram mais sentindo esses efeitos, e agora isso chegou a Nova York. Aqui no Brasil a gente até tem algumas empresas que ficaram mais no radar justamente por isso, mas o movimento não foi tão sentido, pelo menos até agora. Quando a gente olha as treasuries, elas voltaram a subir hoje, então a gente tem um movimento de alta nas treasuries que poderia limitar a nossa abertura, inclusive. Então, antes mesmo da abertura, isso já estava no radar, porque um movimento de alta nos títulos de dívida dos Estados Unidos pressiona os nossos ativos domésticos e pressiona nosso real também. O DI futuro hoje sobe, mas não sobe na mesma proporção que a gente viu subir ontem. Ultrapassa os 12%, mas está com uma alta bem estável de 0,08%. Isso porque o mercado está um pouquinho mais calmo com a questão fiscal, o mercado fiscalista. Eu sempre gosto de lembrar que o mercado tem esse caráter. Então, ele está olhando para os cortes de gastos. O que está no radar do mercado hoje, no dia de agenda esvaziada? Os cortes de gastos, contenções de despesa e da onde vai
compensar a desoneração dos 17 setores. Isso deve sair na semana que vem. Mas ontem já foi adiantado que deve ter um contingenciamento de 15 bilhões de reais em despesas. Então o mercado ficou um pouquinho mais tranquilo. Então a gente vê o DI futuro subindo, mas não tanto quanto nos outros dias. O dólar está estável, bem perto do 0 a 0, e hoje a gente não conta com apoio de commodities de novo. Então tanto o petróleo Brent quanto o minério de ferro da China, o minério de ferro operou em queda e fechou em queda, e o petróleo Brent também opera em queda, pelo menos até agora, antes de saírem os dados de petróleo. Então, isso não está dando apoio no Ibovespa. O que está apoiando o Ibovespa é uma leve recuperação em relação ao dia de ontem, porque a gente teve uma queda de 1,39%. Mas, ainda assim, um dia mais morno, um dia de poucos indicadores. Então, esse olhar para o fiscal, o mercado voltou a falar em risco fiscal, e esse olhar deve aparecer aí de novo. E agora, André, a gente tem recadinho aí para dar para a nossa audiência, né, sobre o bambu. Tem recadinho sim, gente. Então, A Ponte de Bambu, ontem eu falei errado, né, que é o filme aí, um documentário, né, que é do Marcelo Machado aí, e ele fala sobre a história da família do jornalista Jaime e Angelina Martins, aí, que viveram na China durante a época do próprio Mao Tse Tung, né, e tem um monte de anedotas interessantes aqui, por exemplo, que o Jaime chegou a ser preso durante a ditadura militar, né, por ser comunista, que uma das filhas do Jaime foi uma tradutora do Lula numa das viagens que ele fez aí na China, e ele vai estar disponível aí de graça para todo mundo ver no dia 21/7 às 8 horas da noite, aí é só clicar aqui no link, e logo depois a gente tem uma super entrevista aí do diretor Marcelo Machado com o Chico Pinheiro. Então, gente, A Ponte de Bambu vale muito a pena aí. Já se programa aí, clica no link aí que chega na hora, você vê esse documentário e depois vê aí essa entrevista maravilhosa que vai ocorrer, Débora. Eu vou ensinar uma coisa aí para o Silvio Santos, que quando perguntam o bambu, a gente responde, a gente constrói uma ponte de bambu. Então é isso, gente. Vai chegando o fim do programa, eu vou ficando em clima de rolê, que vem agora, em seguida, às 11h30 da manhã, né? Olha, eu ia falar 11 horas da noite, porque eu já estou assim de saúde na sexta-feira. 11h30 da manhã agora, rolezeiros, fiquem tranquilos, porque já vem aí o rolê na sequência. E vocês já sabem, então em excelente companhia com o William Deluca e o Guga Noblar. A gente volta na segunda-feira para trazer aí os principais assuntos do dia. E a gente está de volta aí para trazer também expectativas de mercado. Um beijão. Surpresa, Débora. O Chico Pinheiro. Chico Pinheiro estará hoje. Se a gente encontrou ele aí já na redação, ele estará hoje no rolê. Então, gente, o Chico Pinheiro também, além de fazer a entrevista lá com o Marcelo Machado, ele também vai falar hoje no rolê. Então, gente, aguarda aí que vai ser imperdível o dia de hoje. Rolezaço hoje, hein? Presentão para vocês na sexta. Um beijão e até segunda. Até segunda, gente. Tchau, tchau. Olá, eu estou aqui para um convite muito legal para você. Vai ser no dia 21 de julho, domingo. Vem assistir com a gente A Ponte de Bambu. Sim, esse é o nome de um documentário do super premiado diretor Marcelo Machado. Ele narra a história de uma família brasileira que viveu na China a experiência da Revolução Cultural Chinesa, liderada por Mao Tse Tung. Mostra como que a família enfrentou essa situação. Então, esse filme muito legal, a gente vai mostrar aqui no ICL e depois eu vou fazer uma entrevista exclusiva com o diretor, com Marcelo Machado, para contar essa experiência e você vai mergulhar um pouco na cultura, na história da China, tirar muitas dúvidas através dessa entrevista, desse filme e aprender, ter conhecimento, porque aqui é o Instituto Conhecimento Liberta. Você certamente vai sair mais livre dessa experiência. Vem com a gente na Ponte de Bambu.